Então, olha só, esse daqui acho que é um exemplo aqui que... Ah, não, esse daqui é um exemplo legal, que é assim, ó. O que acontece quando só um jogador tem uma estratégia estritamente dominante? Pô, porque até agora tava muito fácil, né? Os dois tinham uma estratégia estritamente dominante, era fácil prever o que ia acontecer. E se só um deles tem a estratégia estritamente dominante? Vamos ver um exemplo. Será que a gente ainda assim consegue prever o que vai acontecer? Tá? Então tá aqui o exemplo. Ó. São duas empresas aqui, tá? Empresa 1 e empresa 2. Escolhem fabricar um produto de baixo preço ou um produto de luxo. Tá? É, então, assim, ó, o mercado está dividido em dois segmentos. A versão de baixo preço ocupa 60% do mercado. A versão de luxo ocupa, né, tem a fatia de 40% do mercado. A empresa 1 ela é mais popular e ela fica com 80% do mercado se competir diretamente com a empresa 2, que vai ficar com 20%. Tá? É, então, bom, como é que surgem esses valores aí, né? É, então aqui, ó, low priced é o produto de baixo preço, e esse de upscale que é o produto de alto preço, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma situação fácil aqui. Se os dois resolvem, se um resolve é, se um resolve vender o de baixo preço e o outro de produto de luxo, tá? Então daí elas não vão competir diretamente, tá? Então a empresa, como elas não competem, a empresa 2 ela acaba ficando com 60% aqui do produto de baixo preço, né? E 40% do que fica com a empresa 1 aqui, tá? Aqui a situação é análoga, só que é invertida, né? Tá? Se um vai no de baixo preço e outro vai no de alto preço, tá? Agora a coisa ela complica na hora que os dois começam a competir, tá? Porque vamos supor que os dois querem pegar a fatia do produto de baixo preço aqui, tá? Low priced, low priced. Então, ó, percebam que se você somar 48 com 12 vai dar 60. Por quê? Porque você está dividindo esses 60 aqui, tá? Só que daí a empresa 1 ela é mais famosa, então ela fica com 80% dos 60. Tá? 80% dos 60. Tá? Se você fizer a conta, isso daqui vai dar o 48. Tá? 80 por cento dos 60 vezes 60 aqui. Tá? Então isso daqui vai dar o 48%. Certo? E daí o 20% fica com a outra empresa aqui, a empresa 2 que é menos famosa. E para a versão de luxo do produto, né, se as empresas resolvem competir diretamente uma com a outra, aí também agora você vai ter que dividir 40% do mercado aqui, tá? Só que, de novo, a empresa 1 ela é mais famosa, ela vai ficar com 80% dos 40%, que é 32%. E a outra vai ficar com 0,8%, que é os 20%. Tá? Então, beleza. Expliquei aqui, tem uma situação de empresas aqui e a matriz de payoff dessas situações ali, tá? Então, tá bom, vamos raciocinar aqui. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Vamos fazer o raciocínio igual a gente fez lá aquela hora. Vamos supor que eu sou a empresa 1, tá? E aí, assim, vamos escrever aqui. Se a firma 2 escolhe low price, então o que eu faço? Eu escolho. Então, se a firma 2 escolheu low price, o que eu escolho? Eu escolho, então vou ficar entre 48 e 40. Então vou escolher low price também, tá? Agora, se a firma 2 escolhe upscale, então o que acontece aqui?
Vamos ver. Upscale. Então, se ela escolheu o upscale, eu vou ter que comparar o 60 com o 32. Então, para mim, vale a pena o 60, que é o low price. Então, eu escolho low price, tá? Então, percebam que para a empresa 1, low price é uma estratégia estritamente dominante, certo? Então, não importa o que a firma 2 faça, para mim é sempre melhor escolher low price. Não importa se a firma 2 escolhe low price ou escolhe upscale, eu vou sempre escolher low price, tá? Beleza, fechamos aqui. Vamos agora olhar do ponto de vista da firma 2. Tipo assim, eu sou a firma 2, tá? Então, se a firma 1 escolhe low priced, então a firma 2 escolhe o quê? Então, olha só. Se a firma 1 escolhe low priced, a gente está fixando aqui nessa linha da tabela. Tá? Só que aí eu tenho que comparar assim, ó. Quais são os meus payoffs? Como eu sou a firma 2, eu tenho que comparar o 12 com o 40. Então, entre 12 e 40, eu prefiro o 40. Então, a firma 2 escolhe upscale. Tá? Agora, se a firma 1 escolhe upscale, tá? Então, a firma 1, ela fixou aqui em upscale, e aí eu tenho que olhar essa linha aqui da tabela. Tá? E aí eu vou comparar aqui os meus payoffs, que são esse e esse. Tá? Então, entre 60 e 8, né, entre 0,60 e 0,08, eu prefiro 0,60. Então, a firma 2 vai escolher low priced. E aí deu um problema, quer dizer, não um problema, né, mas assim, aqui era na situação de cima aqui, né, para a empresa 1, é tranquilo. Ela sempre vai escolher low priced. É uma estratégia estritamente dominante. Agora, para a empresa 2, a resposta é depende. Depende. Então, você agora quer prever o que vai acontecer nessa situação. Tá? Então, ó, a empresa 1 tem uma estratégia estritamente dominante, que é fabricar o produto de baixo preço. Tá? Se a empresa 2 sabe o payoff da empresa 1 e quer maximizar os lucros, né, então ela decide fabricar o produto de luxo. Tá, peraí. Se a empresa 2 sabe o... Ah, tá. Sabe o payoff da empresa 1 e quer maximizar o lucro, então ela decide fabricar o produto de luxo. Tá? Então, a empresa 2 sabe o payoff da empresa 1. Né? Empresa 2 sabe o payoff da empresa 1. E aí... Então, tá. Então, aqui foi escrito de um jeito muito direto, né? Mas o meu objetivo é entender o que vai acontecer. Só que só tem um jogador que tem uma estratégia estritamente dominante, que é a firma 1. A firma 1 sempre vai escolher LP, tá? Mas aí tranquilo, porque assim, a firma 2, ela fica nessa indecisão. Mas na verdade não é uma indecisão, porque ela sabe que a firma 1 sempre vai escolher o baixo preço. Então qual que é o resultado final? Ela escolher o produto de luxo, tá? Então a saída desse jogo, o resultado desse jogo, né? A gente sempre está buscando o resultado do jogo, né? O que é o resultado do jogo? É prever quais estratégias vão ser usadas. Então vai ser assim, firma 1 escolhe baixo preço e firma 2 escolhe alto preço, tá bom? Então a gente vai ficar nessa porção aqui, ó, nessa célula aqui. A firma 1 vai ficar com 60% do mercado e a firma 2 vai ficar com 40% do mercado. Tá? Interessante, né? Porque a gente tipo deu uma dificultada, né? Agora a gente não tem duas estratégias dominantes, a gente só tem uma, mas mesmo assim a gente conseguiu prever o que ia acontecer, tá?
E agora vamos piorar ainda mais, tá? Vamos piorar ainda mais. Como é que é isso? Quando nenhum jogador tem estratégia estritamente dominante. Putz, e agora? O que será que vai acontecer? Tá? Então vamos ver como é que funciona esse daqui. Ó. Nesse jogo aqui eu tenho 3 clientes. Jogo dos 3 clientes é o nome. Jogo dos 3 clientes. Tá? Então eu vou ter 2 empresas e 3 clientes A, B e C. Tá? Se ambas as empresas negociarem com o mesmo cliente, o cliente dá metade dos seus negócios. Tá? Então se as 2 empresas escolhem negociar com o A vai dar metade do negócio, o B vai dar metade, C metade, tá? A empresa 1 é muito pequena para atrair negócio sozinha. Então, se ela tentar negociar com um cliente só, o payoff é 0. Tá? Então, tipo, vamos dizer assim que ela não tem muito poder de compra, ela teria que ter essa outra empresa para meio que incentivar os clientes aqui, né? Então, ela não consegue atrair sozinha aqui um cliente. Tá? Então, se ela tentar negociar sozinha, o payoff vai ser 0. Tá? O A é um cliente grande. Tá? Um cliente grande. Então, só é possível ambas as empresas fazerem negócios juntas. Tá? Então, mesmo que a empresa 2... A empresa 1 que é pequenininha. A empresa 2 ela é a maiorzinha. Mas a empresa 2 sozinha ela não consegue negociar com o A. Porque o A é uma coisa muito grande. Tá? A empresa 2 negocia com B ou C. Né? Se a empresa 2 negocia com B ou C, ela fica com o negócio inteiro. Então, a empresa 2 é aquela que é maiorzinha, ela consegue até negociar sozinha, e aí fica com o negócio inteiro. Tá? E vamos ver, o A dá lucro de 8 e B ou C dá lucro de 2. Tá bom? Então tem essa situação aqui, você teria que gastar um tempo lá para tentar montar uma tabelinha de payoff, mas já está aqui montada para vocês aqui. Tá? Então as empresas elas têm 3 estratégias cada uma, agora é um pouquinho diferente, né? Porque então as estratégias são com qual cliente que eu vou negociar, com o cliente A, com o cliente B, com o cliente C. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos só pegar alguma coisa aqui que a gente viu aqui para entender, né? Tipo, por exemplo, aqui, ó, esse 4-4 aqui. Por que esse 4-4? Porque a empresa A é a empresa que dá lucro de 8. A empresa A é um cliente grande, só é possível negociar se ambas as empresas negociarem juntas. E aí, quando elas negociam com o mesmo cliente, o cliente dá metade dos negócios. Tá? Então, por isso que fica 4-4. Mas percebam que se alguém escolheu o A, por exemplo, se a firma 2 escolheu o A, e as outras escolheu o B, a firma 2 vai ficar com 0 e 0, porque o A não negocia sozinho. Lembra disso, né? Tá? E aqui mesma coisa, né? Por exemplo, se a firma 1 escolhe o A, mas a firma 2 escolheu o B ou o C, tá? A firma 1 que escolheu o A vai ficar com 0 e vai ficar com 0 porque ela não negocia sozinha. Tá? Bom, depois vocês podem ver ali para ver que de fato faz sentido essa tabelinha aqui, né? Mas beleza, agora que a gente já traduziu a situação real para essa situação para essa tabelinha, agora a gente pode pensar só na tabelinha, tá? Tabelinha e maximizar payoff, né? Que é isso que acontece aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer o raciocínio, tá? Então tá aqui, ó, o raciocínio. Para a empresa 1, vamos fazer aqui que acho que é melhor. Tá? Então, vamos pensar lá assim. Eu fixei a empresa 1. Fixei a firma 1. Tá? Então, se a firma 2 escolhe A, então a firma 1 escolhe o quê? Então, se a firma 2 escolheu A, você tem que olhar os da esquerda, né? Porque é o da firma 1. Entre 4, 0 e 0, você vai escolher também o 4. Então, a firma 2 escolhe A. Tá? Escolhe A. Se a firma 2 escolhe B, então a firma 1 vai escolher
Vamos ver o que acontece aqui, ó. Se a firma 2 escolhe B, então eu vou olhar aqui, esse. Então a firma 1 vai ter que escolher o B também, certo? E se a firma 2 escolhe C, então eu estou comparando 0, 0 e 1. E o que eu vou escolher então? Vou escolher 1, né? Então se a firma 2 escolhe C, então a firma 1 escolhe C. Tá? Beleza. Vamos fixar aqui fixei agora a firma 2. Tipo, eu sou a firma 2. Então vamos pensar lá. E o que acontece se a firma 1 escolhe A? Então o que eu vou fazer? Eu como firma 2, o que eu vou fazer? Se a firma 1 escolher A, eu vou olhar para essa linha aqui, né? E aí eu vou comparar esses resultados. 4, 2 e 2. Tá? Então eu vou preferir vou escolher o A. Tá? Se a firma 1 escolhe B, então a firma 2 escolhe entre 0, 1 e 2. Ela vai escolher o C. Tá? E se a firma 1 escolhe o C, então a firma 2 vai escolher, eu vou comparar 0, 2 e 1. Então a firma 2 vai escolher B. Tá? Então, isso que eu escrevi aqui meio de maneira bagunçada aqui, mas é o que está escrito aqui, ó, tá? Para a empresa 1, A é a melhor resposta para a estratégia A da estratégia da empresa 2. Tá aqui, tá tudo escrito aqui, né? E aí você fica numa dúvida, porque assim, o que vai acontecer no final? Né? Parece que tudo depende, né? Não dá pra você ter aquela história de tipo, não importa o que o outro cara fizer, né? Eu fico meio que numa dúvida aqui. Tipo, né? Será que faz, né? As coisas não estão assim, nada chega numa conclusão aqui, tá? Então, a pergunta é, como é que devemos raciocinar sobre o resultado esperado, né, que são as estratégias escolhidas do jogo? Como que a gente vai fazer isso? Complicou, tá? Complicou. Então, com o que a gente sabe até agora, eu não tenho como prever o que vai acontecer nessa situação aqui, nessa matriz aqui, tá? Eu não tenho como prever, tá? E aí a gente vai ter que introduzir um novo conceito aqui para a gente entender o que vai acontecer dentro dessa situação. Quais vão ser os resultados esperados aí das estratégias escolhidas pelas duas empresas, tá? E esse novo conceito, que a gente vai falar daí na próxima aula, que é o conceito de equilíbrio de Nash, tá? Então, sem spoilers, tá? Só para vocês saberem o que vai acontecer na próxima aula. A gente vai conseguir resolver isso daqui, mas a gente vai precisar introduzir o conceito de equilíbrio de Nash, tá bom?